Esse é um outro quadrinho, é um pouco repetitivo também. Esse é um outro quadrinho que tem no livro do Baratieri e ele gosta muito dessa parte. Tanto que esse quadrinho está lá no livro de 2001, no capítulo de cariologia, e ele volta com esse quadrinho no livro de 2015. Ele tenta, para explicar a etiologia da cárie, ele monta um cariograma, tá? E nesse cariograma, não tem a foto para vocês, se vocês quiserem fotografar não tem problema não. Nesse cariograma ele fala, a gente tem 3 setores, né? Quem são esses 3 fatores? Quais são os 3 fatores principais da cárie? Fatores etiológicos da cárie? O biofilme, né, que é a bactéria, ou a placa bacteriana, o hospedeiro e a dieta, né? Aqui, quando ele fala suscetibilidade à doença do hospedeiro. E aí ele fala o seguinte, eu tenho esses 3 setores, tá? Quando eu tenho esses 3, quando eu tenho esse cariograma fechado, o que significa? Que esses 3 fatores estão atuando concomitantemente, acertei, concomitantemente, unidos. Vocês acham que nessa fase aqui há uma maior probabilidade de causar cárie ou uma menor probabilidade de causar cárie? Maior, eles estão juntos, os 3 estão atuando juntos, ou seja, eu tenho sacarose, eu tenho a dieta, né, a sacarose, eu tenho a bactéria e eu tenho o hospedeiro. Se eu tenho o círculo aberto, vocês acham que a probabilidade é maior ou menor comparado com o anterior? Menor, não é isso? Porque, ó, você tem até os 3 fatores, mas eles não estão atuando em conjunto. Lembra sempre disso, gente. Unidos venceremos, certo? Então, se eles estão unidos, quando um componente da tríade se sobrepõe sobre o outro, se eu tenho um consumo exagerado de sacarose, é tão alto que ele consegue sobrepor o outro, qual é o risco de ocorrer a cárie? É alto ou baixo? Muito alto, tá? Então, se a gente botar numa escala, esse é o maior risco, porque tá tão alto, esses setores estão tão misturados que um está sobrepondo o outro. Esse é o que tem maior risco de ter cárie. Qual é o segundo que tem maior risco de ter cárie? Círculo aberto ou fechado? Fechado, unidos venceremos, né? E o outro aberto. Tudo bem? Alto risco para o aparecimento de lesões. Como é que eu faço? Tudo bem, Michele, eu entendi que no fator etiológico da cárie a gente tem dieta, né, que é a sacarose, eu tenho que ter o hospedeiro, né, que é o dente, eu tenho que ter o micro-organismo. Ok. Como é que eu posso atuar em cada fator para prevenir a cárie? Como é que eu posso atuar no setor bacteriano, diminuindo esse setor bacteriano? Que medida eu posso fazer para tentar diminuir esse setor bacteriano? Melhorar o quê? O nível, a higiene, né? Escovando o dente, porque eu vou estar o tempo todo desorganizando aquela placa bacteriana. Na dieta, como é que eu faço para melhorar a dieta? Ou seja, para dar menos substrato para o meu micro-organismo? Reduzindo o consumo de sacarose, né? Reduzindo o consumo, mas principalmente quem? A frequência, tá? Muito mais do que a quantidade. Então, reduzindo o consumo, né? Reduzindo a frequência ou substitutos do açúcar, principalmente o xilitol. E como é que eu posso atuar na suscetibilidade à doença? O que a gente pode melhorar no hospedeiro para ele ficar mais forte, mais resistente à doença cárie? A fluoroterapia, né? Lembra, no nosso dente a gente tem mais ou menos 3 tipos de hidroxiapatita. Eu tenho hidroxiapatita normal, eu tenho hidroxiapatita fluoretada, ou hidroxifluorapatita, ou fluhidroxiapatita, ou hidroxiapatita com flu, enfim. E eu tenho a hidroxiapatita carbonata ou carbonatada. Carbonatada. Tá?
essa hidroxiapatita com flúor, ela torna a estrutura dentária mais resistente à cárie, ok? Tudo bem? E a hidroxiapatita carbonata, ela deixa a estrutura dentária mais solúvel à cárie. Tudo bem? É uma hidroxiapatita que ela é mais permeável. Mais solúvel não, mais permeável. Tá aqui. Vou anotar uma coisa para vocês que não está no slide, mas isso aqui cai em concurso também. Pode apagar aqui? Quando você tem a incorporação de flúor, existem duas maneiras da nossa estrutura dentária incorporar flúor. Existe aquela incorporação superficial, tá? Então, na superfície do dente, quando eu faço a escovação, né, do flúor, vai formar o fluoreto de cálcio, tá? Então, na superfície forma o fluoreto de cálcio. Tudo bem? Agora, existe uma outra maneira desse flúor também ser incorporado nessa estrutura dentária, que é o hidroxifluoroapatita, tá? Um tá mais superficial e o outro tá na estrutura dentária. Por que eu tô falando isso? Porque o flúor deixa a estrutura dentária mais resistente. Como é que eu sei isso? Vocês já escutaram falar de pH crítico? O que é o pH crítico? Lembra que eu falei para vocês? Ó, exatamente. Só que eu vou fazer um quadrinho para vocês. O meu pH normal é o quanto, neutro? 7. Eu pego lá chupei uma bala, né? Aí a bactéria pega, produz o ácido, né? Aí o meu pH começa a fazer o quê? Cair, diminuir, 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 diminuir. Quando chega no pH que a gente considera crítico, o que é um pH crítico? O pH crítico é aquele pH, é aquele ponto em que, a partir daquele ponto, inicia o processo de desmineralização, ok? Então, a bactéria tem que produzir ácido até chegar a 5,5 para que ocorra o processo de desmineralização. Tudo bem? Mas eu não falei para vocês que quando eu tenho um esmalte, né, rico em flúor, é mais resistente à cárie? O que é isso? Quando eu tenho um dente rico em flúor, o meu pH crítico, na verdade, passa para 4,5, tá? Então, ó, 4,5 abaixo. O que significa isso? Que eu estou dando mais trabalho para a bactéria. A bactéria tem que produzir mais ácido para o meu pH cair ainda mais, para aí sim iniciar o processo de desmineralização. Então, a gente dificulta a vida da bactéria, tudo bem? Por isso que a hidroxiapatita fluoretada é mais resistente ao processo carioso, ok? Vamos fazer um quadrinho agora. Pode apagar? Vamos fazer um quadrinho agora, vocês nunca mais vão esquecer. Isso é matéria de prova. Quem vai fazer aeronáutica, eles adoram cobrar isso. Ó, então olha lá, esmalte, dentina. Tem diferença, tá? Por isso que eu vou fazer esse quadrinho. O dente sem flúor e o dente com flúor. Tudo bem? A gente já viu
pH, vamos falar aqui de pH crítico, tá? pH crítico. Então vamos lá. Qual é o pH crítico do esmalte que a gente já viu lá? 5,5. Com flúor, esse pH passa para quanto? 4,5. E da dentina, qual o pH crítico da dentina? 6,5. Com flúor, passa para 5,5. É o mesmo raciocínio, a gente está dando mais trabalho para essa bactéria. Guardem isso aqui, que isso aqui é a questão certa de concurso, tá? O pH crítico do esmalte do dente com flúor, ou se ele não falar nada, só pedir pH crítico, significa que ele está pedindo sem flúor, ok? Essa é o paciente que faz uso frequente de flúor, por exemplo. Escovação, aplicação de flúor, que tem aquela hidroxapatita rica em flúor, tá? É diferente, por exemplo, de um indivíduo que mora num local que não tem água de abastecimento fluoretada, tá? Mas isso aí é para concurso mesmo, né? Aquele paciente que escova direito, né, que tem acesso à água de abastecimento, que usa o dentifrício com flúor, ele se enquadra aqui, tá? Aquele paciente que não escova direito, que não tem água de abastecimento fluoretada, provavelmente ele tem um dente sem flúor, né? Ou com pouco flúor. Essa metáfora do iceberg é uma outra coisa que o livro do Baratieri adora também. É a representação gráfica de um dente cariado. Por quê? Na verdade, o que é um iceberg? Deixa eu ver se eu botei aqui. Ó, o iceberg, quando você olha, a gente olha só a pontinha, né? Tanto que teve um navio há um tempo atrás, né? Que o cara foi chegar, bateu num iceberg, porque foi na beirada. Vocês lembram? Um navio italiano. E aí o navio afundou. Não lembram disso? Porque, na verdade, você só vê a pontinha. Embaixo tem realmente toda uma estrutura. É exatamente assim a cárie. Quando a gente, às vezes, olha lá aquela cárie, tanto que a cárie oculta é isso, né? Às vezes você olha, vai tirar um pontinho, blum, cai no vácuo, não é? E ele fala exatamente isso. Na verdade, a cárie inicia nesse estágio LC0, ou lesão subclínica irreversível. O que é isso? É uma alteração histológica, né, em um estágio dinâmico de produção. Ou seja, uma lesão subclínica, a gente não consegue ver, só tem alterações lá histologicamente naquela estrutura. Nesse caso aqui, como é que eu vou tratar? Eu consigo ver? Não. Eu estou sabendo o que é? Não. Então é só reequilíbrio deixe, ou seja, fluorterapia, tá? Escovação, fluorterapia. Peraí. Depois, eu tô de baixo para cima, tá? Então vamos lá. Se eu não fiz nada nessa lesão, tá? Lembra, a lesão cárie, ela não é autolimitante, ou seja, ela não para sozinha. Se eu não tratar essa lesão, ela vai evoluindo até a perda do dente. Então, olha lá, eu tive uma alteração histológica, não fiz nada nesse dente. Vai evoluir para o quê? Lesão sem cavidade, superfície de esmalte porosa, porém sem descontinuidade. Quando ele fala lesão sem cavidade, de quem que ele está falando? Da mancha branca, que é a primeira lesão visível que clinicamente, tá? No caso de mancha branca, a gente vai... Olá, tudo bem? No caso de mancha branca, a gente vai abrir aquela mancha branca para restaurar? Não. Qual é o tratamento da mancha branca? Fluorterapia, ou seja, reequilíbrio, desre, ok? Meu paciente está com mancha branca, eu não fiz nada e o paciente não está conseguindo higienizar, não faz o controle dessa mancha branca. Essa mancha branca vai ficar lá paradinha, quietinha ou vai evoluir? Vai evoluir para uma lesão de
esmalte, né? Então, ó, lesão em cavidade limitada ao esmalte. Lesão, gente, em esmalte, eu posso restaurar, tá? Mas normalmente a gente faz o quê? Selante, tá? Então, além de eu reequilibrar, tem que fazer o reequilíbrio, né? Porque senão essa lesão vai voltar. Quando eu tenho uma lesão confinada ao esmalte, a gente trata com selante. Daqui a pouco, na aula de pediatria, eu tenho uma partezinha que eu fiz um resuminho para vocês de selante, tá? Mas se eu não fiz nada, o paciente chegou com a cárie em esmalte, eu não fiz nada, essa cárie vai evoluir para onde? Cárie de dentina. Opa, deixa eu voltar. Na cárie de dentina, eu posso... Como é que eu vou tratar essa cárie de dentina? Restaurando. Eu posso fazer selante? Não. Por que eu não posso fazer selante? Porque normalmente a dentina, lembra da hidroxiapatita carbonatada que eu falei? Ela é muito presente na dentina e em dentidecidos. Como ela é mais permeável, né, ao processo carioso, então se a minha cárie chega na dentina, a evolução dela é muito mais rápida, tá? Por isso que a gente não deve fazer selante, porque dependendo do selante, esse selante pode sair e a gente nem percebe, tudo bem? Então, quando a lesão chega em dentina, o que a gente tem que fazer? Restaurar. Se eu não fiz nada, o paciente chegou lá no consultório, eu não fiz nada, lesão em dentina, vai evoluir para onde? Para a polpa. E o que eu tenho que fazer antes de restaurar? Tratamento de canal, tá? Se eu não fizer nada, deixar aquela cárie atingiu a polpa, eu não fiz nada, vai chegando a raiz e até combinar o quê? Com a perda do dente, tá? Então, a gente vê que é uma evolução. Isso aqui tá no livro do Baratieri, tem um quadrinho com uma foto enorme, ele gosta disso, tudo bem? Critério padronizado para a inclusão de estágios iniciais da cárie. Então, olha lá. Segundo o critério diagnóstico da Organização Mundial de Saúde de 1999, indivíduos com lesão de cárie inicial eram classificados como livres de cárie. E isso era um problema, porque aquele paciente com cárie inicial, ou seja, com mancha branca, eles consideravam que não tinha cárie. E aí aquele quadro evoluía até chegar a uma restauração. O que vocês acham que é mais fácil da gente prevenir? Fazer, em termos de custo, né? Fazer uma fluoterapia para prevenir, para tratar a mancha branca ou fazer uma restauração? Fazer a fluoterapia. Então, existia um erro muito grande, porque aquele paciente que estava com lesão de cárie era considerado livre de cárie. E aí ele acabava evoluindo para uma lesão de cavidade. Então, esse critério de lesões de cárie já mudou. Agora, nos índices, a gente vai ver na aula de saúde coletiva 1, para quem chegou depois, gente, só para vocês entenderem, vou repetir, pessoal do online, vou repetir. Tem a aula de saúde coletiva 1, tá? Que são índices, uma aula deliciosa, gostosinha, tá? E tem a aula de saúde coletiva 2, que é a cariologia. Essas aulas, elas não têm relação entre si, tá? O que eu digo assim, não tem continuidade, uma não é a continuação da outra, tá? O que acontece? Eu preferi da saúde coletiva 1 na véspera da prova, para a matéria ficar fresquinha para vocês, porque é uma matéria de decoreba, ok? Ok, pessoal do online? Não vai chover e-mail lá para mim. E a cariologia é matéria mais tranquila, matéria que provavelmente a gente dando hoje vocês vão lembrar, tudo bem? Então a gente vai ver, ele só cita aqui 2 índices, mas claro que o que mais cai em concurso é o índice EPOD. Mas só para mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, aqui ele está falando, ó. Essas lesões, quando não tratadas, evoluíam inevitavelmente para lesões cavitadas, né? Por isso que os epidemiologistas resolveram incluir essas lesões de cárie em estágios iniciais, tá? Então, os novos índices, né, de cárie já estão com essa lesão de mancha branca. Por quê? É muito mais fácil a gente tratar a mancha branca, muito mais barato também. Olha lá, lesões cariosas ativas. A gente tem a mancha ativa, a mancha branca ativa e tem a mancha branca inativa.
A mancha branca inativa, o próprio nome já diz, tá inativa. Então a gente pode tratar muitas vezes com dentifrício com flúor. Porque se ela está inativa, significa que aquele paciente está controlando bem a sua escovação. É diferente do paciente com mancha branca ativa, tá? Ou seja, ele não está tendo controle. Então a gente tem que intervir o quê? Profissionalmente, ok? Olha lá, para detecção e diagnóstico de cárie não cavitadas em esmalte é necessária a associação. Isso aqui que eu quero, principalmente esse segundo aqui, que vocês vão ter que saber que isso é questão de prova. Então ele fala o seguinte: antigamente a Organização Mundial não considerava a lesão inicial de cárie, correto? Isso foi bom? Não, porque essas lesões evoluíam para lesões cavitadas e o custo da gente tratar uma lesão cavitada é muito maior do que uma prevenção. Então, eles passaram a incluir essas lesões iniciais no diagnóstico de cárie. Então, para fazer esse diagnóstico, eu posso utilizar índices, ok? E eu posso utilizar recursos auxiliares diagnósticos. Isso aqui é novo, esse primeiro aqui é novo. O que mais cai em concurso é isso aqui, que a gente vai ver. Tudo bem? Então, olha lá. Gente, isso aqui não tem o que explicar. Índice é índice, né? Decora-se, né? 0, rígido. 1, cárie ativa. 2, cárie ativa com descontinuidade de superfície, ou seja, mais poroso, né? 3, cárie ativa com cavidade. 4, cárie inativa. 5, cárie inativa com descontinuidade. 6, cárie inativa com cavidade. 7, restaurado. 8, restaurado com cárie ativa. 9, restaurado com cárie inativa. Vocês têm que fazer o seguinte, algumas coisas nas minhas aulas, né? Eu vou falar para vocês, tudo que for decoreba, vocês têm que ter a canetinha da decoreba, tá? Eu tinha lá, a minha canetinha era amarela, porque eu gostava de sublinhar de azul. Então, selecione uma cor, estrelinha. Então, tá assistindo a aula, fica com a canetinha do lado. O professor falou, isso é decoreba, coloca uma estrelinha ou sublinha. Na véspera da prova, na semana da prova, vocês vão pegar todas as apostilas e vão ler todas as decorebas, ok? Decoreba, a gente não percam tempo estudando. Claro, dá uma lida, né? Toda vez que vocês forem estudar a matéria, dá uma lida, porque no final vai ficar mais fácil de decorar. Mas não se preocupem em ficar decorando agora, porque vocês vão esquecer para a época da prova. Então, na semana, olhem a canetinha lá que vocês escolheram, tudo bem? E aqui, ó, é um outro critério também, tá? Coloquem aí na canetinha decoreba de vocês, para vocês lerem lá na época da prova. Tudo bem? E o diagnóstico das lesões? O diagnóstico das lesões, olha lá. Normalmente a gente faz o quê? O diagnóstico da cárie com exame clínico tátil, visual tátil, sublinha isso. Normalmente o diagnóstico da cárie é feito o quê? Pelo exame clínico. Para isso, a gente utiliza a sonda exploradora de ponta-romba. Isso é uma outra coisa que cai em concurso também. Quem é mais experiente como eu aprendi lá na faculdade, quando a gente aprende... vocês já devem ter escutado falar nisso, eu não sou tão velha assim também, né? Quando a gente fazia o diagnóstico da cárie, você pegava a sonda, né? Colocava lá no sulco, aí se agarrasse, estava cariado. Vocês já escutaram falar disso? Amém. Amém, porque eu não sou tão velha assim. O que acontece? Hoje em dia, a gente não faz mais isso. Por que a gente não faz mais isso? Porque muitas vezes a cárie, você tem um processo de desmineralização, mas aquele esmalte ele ainda está intacto. Ou seja, ele é passível de remineralização. Não há uma cavidade. Então, se eu tenho aquela mancha branca e eu começo a futucar, eu crio uma cavidade, eu vou conseguir fazer só fluoterapia? Não. Aí, nesse caso, eu vou ter o quê? Que restaurar. Então, eu não posso ficar sondando, ok? Porque, além disso, né, de criar a cavitação, por que a gente não faz mais isso? Porque a cárie não é uma doença transmissível, né? Então, se eu tô com uma sonda aqui num nicho com bactéria, aí eu pego a mesma sonda, vou para um outro dente que às vezes não tem bactéria. O que eu tô fazendo?
contaminando, levando a bactéria de um lugar para o outro. Por isso que a gente não faz mais, a gente não utiliza mais a sonda, ok? Para diagnóstico de cárie, guardem isso, que isso é questão de prova, isso agora está em moda, diagnóstico de cárie. Quando que eu vou utilizar a sonda de ponta romba? Para remoção de debris, para remoção de placa, para remoção de biofilme. O que é isso? Se o paciente está com cárie, vamos combinar que ele não gosta muito de escova de dente, concorda? Todos concordam, né? O que acontece? Quando o paciente chega lá no seu consultório e ele está cheio de placa, eu preciso ver se tem cárie ou não. O que você faz? Normalmente se recomenda uma profilaxia, né? Antes para eu poder fazer uma limpeza, antes para eu poder dar um diagnóstico correto se tem cárie ou não, concorda? Agora, se eu vou fazer um estudo epidemiológico, um estudo de campo, vou numa comunidade ou vou num colégio, né, ver se aquelas crianças têm cárie. Eu tenho como fazer profilaxia de consultório nessas crianças? Não. O que eu posso utilizar para remover essa placa de cima desse dente para eu poder fazer o diagnóstico? A sonda de ponta romba, tá? Então a sonda ela é utilizada para isso, para ajudar no diagnóstico, para remoção de filme, tudo bem? Qual é a vantagem? Melhor custo-benefício, simplicidade e rapidez, gente. Você leva a sonda, tá sujo, tá com a estrutura. Não é para você sondar a lesão, não. É só para você limpar um pouco. Olhou, tem cárie, não tem cárie, tudo bem? A sonda... isso aqui eu já expliquei. Qual é o primeiro sinal clínico da cárie? A gente já falou e é questão batida de concurso também. Mancha branca, né? Se essa mancha branca é aparente mesmo sem a secagem do dente, significa que o grau de desmineralização está avançado. O que é isso, gente? Vocês já escutaram falar de mancha branca ativa e mancha branca inativa, não é isso? Quais são os sinais de uma mancha branca ativa? Eu olho assim, eu vou secar o meu dente. Qual aspecto fala essa mancha branca ativa? Normalmente opaca, né, porosa, é descontínua, você vê uma irregularidade. Quando é que eu sei que é uma mancha branca inativa? Ela é mais brilhosa, né? Você tem uma superfície mais regular, tudo bem? Por que isso ocorre? Por que quando eu seco eu consigo enxergar a mancha branca? Por causa do índice de refração. O que é isso? O índice de refração é a passagem da luz de um ambiente para o outro. Então, objetos diferentes, né? Ele vai refletir a luz de forma diferente. Vocês devem ter visto isso um pouco na primeira aula, não é isso? Então, o que acontece? O índice de refração do ar é 1, o índice de refração da água é 1,33 e o índice de refração do esmalte é 1,62, ok? Gente, isso aqui tem que decorar, ó. Esses três aqui tem que decorar. Bota lá na canetinha de decoreba, que isso já foi questão de prova também. Então, vamos lá. Eu tenho, só para vocês tentarem entender. Eu tenho o meu dente, tá? Tá cheio lá de esmalte, cheio de hidroxapatita. O meu índice de refração, vou botar aqui, ó, 1,62, tá? Então a luz vai passar de acordo com esse índice de refração, tudo bem? Só que esse paciente não escovou direito, começou a ter mancha branca, né? O que é a mancha branca? A mancha branca nada mais é do que a desmineralização do dente, ok? O dente, ele começa a desmineralizar, formar microporos. Na nossa boca, você acha que, na nossa cavidade oral, esses microporos, eles vão ficar sequinhos, bonitinho, ou vai ser preenchido por saliva? Vai ser preenchido por saliva. Qual é o maior componente da saliva? A maior quantidade? Água. Então, aqui eu tenho microporos que vão estar com água, né? Com saliva. Qual é o índice de refração da água? 1,33. Vocês conseguem ver que eu já tenho uma diferença na passagem da luz,
tudo bem? É pequena, né? 0,3 mais ou menos, mas acontece. Eu olho assim meu dente e não consigo ver a mancha branca. Por que quando eu seco, eu consigo ver a mancha branca? Porque no lugar da água, eu estou jogando o quê? Ar. Então, dentro desses poros, agora vai passar qual o meu índice de refração? 1. Então, essa discrepância aqui, ó, de 1,2 para 1, é que faz com que eu consiga enxergar esse processo de desmineralização. Eu só estou explicando para vocês não decorarem. Claro que essa minha explicação não vai cair em concurso. O que vai cair em concurso é essa decoreba aqui. Tudo bem? Agora, aquele paciente que eu olho, não preciso nem secar, já vejo uma mancha branca. Por que eu vejo a mancha branca se o índice de refração está próximo? Porque se eu já consigo ver a mancha branca sem secar, significa que como é que está o processo de desmineralização? Muito grande. Então, ó, ele está cheio de microporos. Então, essa quantidade de desmineralização, mesmo o índice de refração com diferença menor, eu já consigo enxergar a mancha branca. Tudo bem? Olhou um paciente, olha lá, a mancha branca sem secar, pode ter certeza que aquela desmineralização já está, ó, bastante avançada. Tudo bem? Professora, como é que isso cai em concurso? Vai perguntar, o índice de refração do esmalte é 1,62. Eu já vi prova perguntando o índice de refração do ar, tá? Uma prova de prefeitura. Dependendo do autor, esse índice de refração muda, a redução de materiais também assim. Obrigada por lembrar. O que acontece? Aqui a gente coloca aqui, ó, 1,2 e 1,65, tá? Porque tem divergência de autor, tá? Bem lembrado, tá? Fica entre 1,62 e 1,5. Aqui do esmalte, 1,62 ou 1,65. Tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos falar dos recursos auxiliares de diagnóstico. Eu posso utilizar o raio-x convencional, né, o raio-x digital. Qual é a questão de concurso? Qual é o raio-x mais indicado? Até parou. Qual é o raio-x mais indicado para análise de cárie, para diagnóstico de cárie? Bite-wing. Eu posso fazer com laser, eu posso fazer com FOT ou DIFOT. Eu vou explicar cada um deles agora, tudo bem? Então vamos lá, o raio-x mais indicado para o diagnóstico de cárie é o raio-x de Bite-wing. Por quê? Porque o raio-x, no raio-x Bite-wing, a incidência do feixe de raio-x é paralelo ao teto da câmara pulpar. Então você tem um mínimo de distorção, tudo bem? Idealmente, a realização da Bite-wing deveria ser considerada para todos os novos pacientes em consulta inicial. O ideal, né, é que você não conhece aquele paciente, nunca viu. Então, peça uma panorâmica para ter uma visão geral. Só que a gente sabe que a panorâmica ela distorce muito nessa região, né, de incisivo. Então, a gente pede com complementação de incisivos e mais Bite-wing, né, para análise de cárie interproximal. Isso seria o ideal. Tanto para dente descido quanto para dente permanente. É claro, gente, dente descido assim, a criança chegou no consultório, ela apresenta vários espaços entre os dentes, que a gente vai ver, são os espaços generalizados. Eu vou precisar pedir Bite-wing para fazer diagnóstico de cárie? Ela tem todos os dentes separadinhos? Não. Quando é que eu vou pedir uma Bite-wing? Quando ela tiver os dentes juntinhos, tudo bem? Como é que é o nome desse arco de Balme? Tipo 1 ou tipo 2? Isso, muito bem. Então, você é o dono pediatra? Ah, muito bem. É porque é difícil saber, né? Não, é difícil saber não, às vezes eu pergunto. Então, vamos lá. Eu vou falar isso odontopediatria só para vocês saberem. Quando a criança apresenta vários espaços entre os dentes, que a gente chama de espaços generalizados, esse é o ideal, é o arco de Balme tipo 1. É o ideal, por quê? Esses espaços, eles vão compensar a discrepância entre descido e permanente.
o descido é menorzinho e o permanente é maior, tá? Então, quando você olha aquela criança com o dente todo separado, a gente fala assim, ah, que bom, vai ter espaço. Quando você olha aquela criança que tem o dente todo juntinho, tipo meu filho. Eu já tô assim, ai, meu filho, vou ter que te tratar, a mamãe vai estar gaga, velha gaga, né? Vou ter que tratar. Dente todo juntinho é o arco de Balme, o quê? Tipo 2. Esse paciente eu tenho que fazer raio-x, né, para fazer o diagnóstico de cárie, e eu já tenho que começar o fio dental o quê? Previamente. Porque no paciente arco de Balme tipo 1, tem espaço, a escova entra, né? Eu só vou entrar com fio dental com a erupção do primeiro molar permanente, que aí tá junto com o segundo molar descido. Agora, se a criança tem arco de Balme tipo 2, eu já tenho que entrar com fio dental. Tudo bem? É só para adiantar para vocês, pegar o gancho. Então, olha lá, qual é a grande vantagem do raio-x Bite-Wing? É que você faz o registro, esse registro não se perde e você pode fazendo a avaliação até para controle sem a presença do paciente, tá? Então, essa é a grande vantagem. Além disso, você consegue ver restaurações dentárias, né? Se está infiltrado, se não está infiltrado, enfim. E às vezes até a presença de cálculo dental. Qual é o aspecto radiográfico da lesão no raio-x? Isso é importante. Então, olha lá. Na região interproximal, normalmente você tem um triângulo com a base voltada para a superfície do esmalte. É isso aqui, ó. Então, ó, na região interproximal, graças a Deus que é assim, né? Senão a cárie ia ter uma evolução muito mais rápida. Então, você tem uma base maior e ela vai afinando. Como é que é na região oclusal? Ah, não tem aqui a foto. Como é que é na região oclusal? É o contrário. Lembra da cárie oculta? Você tem um pontinho e cai no vácuo, tá? Isso é importante, isso é questão de prova. Deixa eu voltar aqui, ó. E na região oclusal, o triângulo com a base voltada para o limite amelo-dentinário. Coloca várias estrelinhas que isso é questão de prova. Outra coisa, gente, que é questão de prova é isso aqui, tá? Isso aqui, se não me engano, já caiu, tá no livro do Pereira, que é o livro referência, né, de saúde coletiva para vocês. Tá exatamente com essa foto que eu trouxe para vocês. Então, eu acho que pode cair. Isso já caiu também para radiologia. O que é esse fenômeno, né, cervical burnout? Quando o feixe de raio-x atravessa a porção entre o osso alveolar e a área cervical do dente, criando um colar radiolúcido na região do colo dos dentes. É isso aqui, ó. Parece que o dente está flutuando, que a coroa, o dente, né, que está flutuando, tá? É exatamente isso. Tudo bem? Lembra de cervical, ó. Coloquem várias estrelinhas. E o que é esse efeito matte band? Causado pelo alto contraste entre o esmalte normal e a densa área produzida pela sobreposição de esmalte. É isso aqui, ó. Você tira um raio-x e aí você olha uma área radiolúcida e fala assim, nossa, isso aqui é uma cárie. Aí você vai lá e abre. Quando você abre, tem absolutamente nada. Gente, isso já aconteceu comigo. Eu estava fazendo tratamento ortodôntico no paciente, né, que eu sou ortodontista também. E aí eu falei, gente, tirei uma foto, eu sempre tiro, né, controle, falei, tá cariado, tá próximo à polpa. Aí eu falei pra ele, olha, tá cariado. Ele, nossa, tá próximo à polpa, vamos abrir pra ver se tem que tratar o canal. Quando eu abri, nada, e nada, e nada. Já começou a me dar um desespero. E aí, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, ó, tenho duas notícias pra você. Ele boa ou ruim? Eu falei, não, boa. A gente abriu, já limpou tudo. A boa notícia é que não precisa tratar o canal. Que bom, doutora, sua restauração Gente, fazer o quê, né? Aí depois eu fui procurar, falei, gente, não é possível. E aí eu fui estudar e aconteceu isso, tá? Ainda bem que ele ficou feliz, né? Que não ia ter que tratar o canal. Bom, dúvidas, raio-x? Não. O que é o FOT? O FOT é a transiluminação por fibra óptica convencional. Ó, tudo que for vermelhinho são palavras-chave. O que é o FOT? É um aparelho que ele emite uma luz fria, tá? Uma luz branca. Essa luz branca,
ela vai ser posicionada, eu vou mostrar a foto para vocês. A ponteira vai ser posicionada abaixo do ponto de contato, tá? Então tem um ponto de contato, você vai posicionar ali perpendicularmente, né, a área mesodistal abaixo do ponto de contato. E aí, se criar um efeito sombra, tá vendo aqui, ó, o ponto de contato, a luz embaixo. Se criar um efeito sombra, é porque eu tenho cárie. Tudo bem? Então, o FOT é isso, lembra? FOT, luz branca, né? Efeito sombra. Tudo bem? Duas palavras-chave. FOT, luz branca, efeito sombra. Vocês vão saber. Luz branca, abaixo do ponto de contato, efeito sombra. Eu tenho o diâmetro da ponteira, né, que pode ser meio milímetro, se for na proximal, ou 2 milímetros na oclusal. Quais são os fatores? Isso tudo é do livro do Pereira, tá? Ele coloca, descreve, e tem um capítulo só para isso, né? Quais são os métodos auxiliares de diagnóstico de cárie, vantagem e desvantagem. Eu fiz um resuminho para vocês. Quais são os fatores imprescindíveis para que essa técnica tenha sucesso? Eu tenho que fazer a profilaxia, né? Porque se o meu dente estiver sujo, isso pode gerar uma sombra, né? E aí dá um falso positivo. Secagem das superfícies a serem examinadas. E a outra coisa, você aplica a luz e todas as luzes do ambiente, do consultório, tem que estar apagadas, tá? Para você realmente ver o efeito sombra. Aí deve ser legal, imagina, você está lá com seu paciente e fala assim, deixa eu apagar a luz aqui. Aí você, mulher, né, atendendo um homem, ou o contrário, né, um homem atendendo mulher às 7. Vamos apagar todas as luzes, né, e do refletor para poder fazer o diagnóstico de cárie. É um pouquinho complicado isso, ok? As vantagens, não emite radiação, favorece o uso em gestantes em criança, né? Porque não tem radiação e é fácil a sua instalação. Baixo custo, é uma técnica simples, é simples de fazer, é simples de treinar, né? De calibrar a sua equipe e pode ser aplicada em todas as suas superfícies. Qual é a desvantagem? É a impossibilidade de esterilizar as ponteiras na autoclave, tá? Então isso é uma desvantagem. Você só faz a desinfecção. E cabo flexível de fibras óticas, né? O cabo, ele tem as fibras óticas. Então, essa fibra ótica ao longo do cabo, ela pode se quebrar. Isso também é uma desvantagem. Tudo bem? Diagnóstico com laser. Ah, desculpa, esqueci de falar. O FOT é isso que eu expliquei para vocês, tá? FOT, luz branca, efeito sombra. O DIFOT nada mais é do que esse mesmo diagnóstico, só que essa informação é levada para um equipamento, tá? É digital. O DIFOT nada mais é do que o FOT digital, é só isso, ok? O mecanismo é o mesmo, a imagem é levada para um computador. E o que é o laser? O laser, o diagnóstico com laser, sublinha aí, laser, luz vermelha, tá? Porque dependendo da questão, se tiver lá luz branca ou luz vermelha, vocês já vão associar. O que acontece? O laser, o mais famoso, o diagnodente, você emite uma luz, tá? A luz vermelha. Essa luz é absorvida pelos componentes da bactéria, né? Ela absorve essa luz e ela remite essa luz na forma de fluorescência. Tá? Então esse aparelho, ele capta essa fluorescência. Então vai ter lá no monitor do aparelho de 0 a 99. Quanto maior o número, maior a fluorescência, ou seja, maior o número de bactérias, maior atividade cariosa. Tudo bem? Então vamos lá. FOT, luz branca, abaixo do ponto de contato, efeito sombra. O DIFOT é a versão digital. E o laser, luz vermelha, né? Vamos lá, bota luz vermelha, fluorescência, escala de 0 a 99. Tudo bem? Apresenta alta sensibilidade, né? Permite a identificação de cárie em seus estágios iniciais. Se tiver um pouquinho de bactéria, já tem a fluorescência.
Entretanto, pode haver um falso positivo, né? Se eu tiver lugares pigmentados, principalmente cicatrículas e fissuras. É mais confiável principalmente na detecção de cáries em dentina, especialmente cárie oculta, sublinha aí. Sempre antes, né, desses exames, a gente deve realizar o quê? A profilaxia, limpar a estrutura dentária. Então vamos lá. Quais são as vantagens dessa técnica? É uma técnica não invasiva e segura tanto para o paciente quanto para o profissional. É de fácil manuseio, né, e controle de infecção cruzada. Você consegue estimar a profundidade da lesão cariosa, detecção de lesões cariosas no seu estágio inicial e você consegue fazer monitoramento em tempo real da evolução. Às vezes aquele dente está cariado e aí você fala assim, tem uma cárie aqui em esmalte, vamos controlar, ok. Mas como há evolução, é difícil a gente fazer o diagnóstico disso, se está evoluindo ou não, né? Ou uma mancha branca que está inativa. Nesse caso, você pode utilizar esse aparelho e aí você vai vendo a escala, porque como é quantitativo, né? No mês deu 10, no outro deu 20, significa que está evoluindo, aí você tem que intervir, tudo bem? Avaliação de intervenções preventivas em superfícies dentárias, né, acometidas por lesões iniciais, e portabilidade do equipamento. É fácil você carregar esse equipamento para vários lugares. Quais são as desvantagens? Não diferenciação entre lesões cariosas ativas e paralisadas. Não diferenciação entre lesões cariosas e defeitos congênitos de formação do esmalte. Esse é o grande problema. Não detecção de cárie secundária sob restauração metálica, porque aí fica um efeito sombra, né, de um sobre o outro, porque se tiver bactéria numa região próxima ao amálgama, por exemplo, na hora que ela retransmitir a fluorescência, vai ser bloqueado pelo metal, porque o metal evita a transmissão de luz, né, e o custo elevado. Tudo bem? Dúvidas?